Acho que as meninas estão dando conta. Sim, pessoal! Hoje eu vou falar de The Boys. E por que eu não falei antes de The Boys? Porque eu comecei a assistir The Boys faltando 2 episódios pra acabar a segunda temporada, né? Então não fazia muito sentido eu fazer episódio a episódio, já que, né, os episódios estavam saindo. E aí eu falei, vou esperar terminar e eu falo de The Boys. Mas The Boys terminou semana passada. Mas semana passada eu até tentei falar de The Boys, eu juro que eu tentei falar de The Boys, mas aconteceu um monte de coisa, eu não consegui gravar, também tava meio assim, né, que a série tinha acabado de terminar, então eu falei, ok, vou falar na semana que vem, que aí já vou ter dado um relax de tudo que aconteceu, vou ter digerido melhor, e aí eu consigo falar com a galera sobre a série, né? E aí pode ter gente aqui que nunca viu The Boys, que nem eu não tinha visto ainda, né? Eu tava meio assim, será que é pra mim e tal? Primeiro eu vou falar rapidinho sobre o que é The Boys, algumas pautas que The Boys discute, e aí depois eu vou passar pra zona de spoiler, que aí eu vou relembrar algumas coisas principais da primeira temporada, né? E depois eu vou falar melhor sobre a segunda temporada, os principais acontecimentos. Vou falar também das questões que ficaram na minha cabeça sobre o final, né? Porque aquele final, né? The Boys é muito bom em fazer final, né? Você fica querendo a temporada, tipo, pro dia seguinte, né? Mas, pelo menos, a gente já sabe que tem uma terceira temporada, né, que já foi renovada antes de sair a segunda temporada, e nós temos a confirmação de um spin-off. Então, também é de The Boys, né? Não vai faltar coisa sobre The Boys. A primeira coisa que eu preciso te dizer, se você nunca assistiu The Boys, é que The Boys é baseado numa HQ de mesmo nome, do Garth Ennis. Que, pra você ter uma noção do tom da coisa toda, ele também é criador de Constantine. E do Derek Robinson. E aí o que acontece em The Boys? Vamos supor que na nossa realidade, os heróis que a gente consome, né, das HQs, de qualquer uma delas, pode ser da Marvel, pode ser da DC. Já vou fazer aqui um parênteses, né, de que as sátiras, assim, mais claras, assim, são dos heróis da DC. Mas enfim, os heróis existem, todos esses produtos que a gente consome sobre eles também existem, e existe uma empresa que agencia os caras. É como se a DC, a Marvel e tal, fossem mesmo uma empresa que agenciasse esses caras. Então, a grande maioria das pessoas, assim como nós, na nossa realidade, acha esses caras o máximo, consome todos os produtos, lê as HQs, vê os filmes, acaba esbarrando com eles na vida real também, né? Quando eles vão salvar alguém, enfim. Então, essa galera é mais famosa do que qualquer outro famoso que exista no mundo, certo? Então, pensa que você tá lá, passeando com um amigo, de boa, assim, e de repente, esse cara morre. Essa pessoa que tá com você. E aí, cara, quando você vai ver, foi por culpa de um super-herói. E o cara nem olha pra trás. E aí, uns dias depois, um advogado da empresa que agencia esses super-heróis chega na sua casa com um contrato de cala-boca, sabe? Tipo, você viu isso aqui e tal, eu te indenizo, mas você não pode mais falar sobre isso. E aí, quando você tá pensando sobre aquilo, porque você acha um absurdo, né? Um outro dia aparece um cara dizendo que sabe pelo que você passou e pra você vir com ele. Por outro lado, nós temos um super-herói, né? Um outro super-herói que sempre sonhou em entrar nesse super grupo famosão e tal. E aí ele finalmente consegue. E aí, cara, logo que ele entra com aquela felicidade toda, ele já começa a perceber que o trabalho não é exatamente o que ele imaginava e que nenhuma daquelas pessoas do supergrupo é interessante quanto parece. É assim que a gente começa The Boys, com a visão de uma pessoa de fora e com a visão de uma pessoa que entra dentro desse grupo, que só pra você, né, que tá meio perdido, né, porque a série chama The Boys. The Boys não é o nome do supergrupo. O nome do supergrupo é The Seven, o 7. E aí já começa a primeira sátira bem, assim, fácil de pegar
sobre a Liga da Justiça, né? Porque a Liga da Justiça clássica, eles são em 7 pessoas, né? E eles também conseguem ver pelos uniformes, pelos nomes e tal, que é bem forte essa questão da sátira direta, assim, com a Liga da Justiça. Mas você também consegue ver umas sátiras ali ou outras conforme a série vai passando e conforme as temporadas vão passando com heróis da Marvel também, enfim. Aí você vai me dizer, mas Thay... Me disseram que The Boys não é só louco, The Boys é surtado. Me falaram que, né, nossa. Sim, realmente The Boys é uma série surtadaça, uma série maravilhosamente surtada. Mas assim, The Boys, ele extrapola a realidade, sabe? Você consegue ver a nossa realidade extrapolada ali, sabe? Porque você tem essa roupagem, esse apoio de pessoas com superpoderes. Mas assim, quantas vezes você vê pessoas que têm muita grana que se acham intocáveis? Que elas podem fazer tudo que nada nunca vai acontecer com elas. Quantas vezes você já não viu a mídia fazendo um papel meio errado ou até não sabendo direito como lidar com aquela informação? Quantas vezes você não viu o poder do discurso de uma pessoa, né, para conseguir alguma coisa? Os discursos que polarizam a nossa sociedade, né, que faz as pessoas irem umas contra as outras, não aceitarem as ideias dos outros. Quantas vezes você já não viu uma pessoa convencer outras pessoas de que o que elas fazem é bom, o que elas fazem é certo, pelo discurso religioso, sabe? E também, cara, tem sempre alguém buscando a verdade, buscando a justiça, sabe? E quando a gente não consegue, a gente tenta fazer sozinho, ou com pessoas que passaram pelo mesmo que a gente. É sobre isso que é The Boys. Fora aquela coisa de tipo, como criar um psicopata em 5 passos, né? Porque... E já vou te avisar que é bom você já ter um amigo ali que assiste The Boys pra você dar umas surtadas enquanto a série vai rolando, tá? Porque eu tive, foi até por insistência desse meu amigo, do Luan, que eu assisti The Boys agora, né? Ele falou que eu ia curtir muito, e realmente eu curti muito. E eu ia mandando mensagem pra ele. Nossa, só tem canalha nessa série, não sei o quê. Sim, você vai ficar muito, muito, muito espantada com a personalidade das pessoas e o que as pessoas são capazes de fazer nessa série. Beleza? Agora, bora pra zona de spoiler. Vamos relembrar um pouquinho de como a gente chegou até essa segunda temporada, de muitas revelações e muitas coisas assim, né, impactantes. E é aqui que, se você não assistiu nenhuma das temporadas, eu recomendo que você nos deixe, mas não esqueça de fazer todas aquelas coisas, né? Tipo, dar o joinha, me falar se você vai assistir nos comentários e espalhar a palavra do canal, né? Compartilhar com seus amigos, que podem ser que vão querer assistir The Boys, ou seus amigos que assistem The Boys. Mas assim, se você já assistiu The Boys, ou se você não tem nenhum problema com spoiler, fica comigo que vai ser bacana. Certo? A gente começa, né, com aquela coisa do Hughie perder a namorada, né? E a Starlight tá entrando ali pro Seven. E aí a gente percebe que esses caras são tudo uns filhos de uma boa mãe, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar que a coisa que a avó tá tentando emplacar ali na vida real é que os Supes entrem para o exército americano. Isso tá ali desde o começo. E aí a segunda coisa bem chocante que a gente é apresentado ali na primeira temporada é o tal do composto B. Que aí, quando a gente descobre, eu, você, os The Boys e até os Supes acreditam que, na verdade, aquilo é uma droga, é um anabolizante para super-heróis. E é por isso que o A-Train precisa ir lá nos becos escondidos da cidade pra conseguir, né? Só que aí, cara, passa um pouco a temporada e a gente descobre que o quê? Que o composto B é fabricado pela avó. E não só isso. O composto B é o que criou de verdade todos os super-heróis. Então, aquele papinho de que eles são enviados por Deus, né? Pra salvar a América,
e tudo mais, que eles são como Jesus Cristo e etc, 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 é o maior papo furado que já existiu nesse universo, certo? Porque eles foram todos criados pela VOT, todos tiveram esse composto injetado quando eram bebês para desenvolver poderes. E aí, os The Boys, junto com a Starlight, eles conseguem vazar essa informação para a imprensa. E aí vira um rebu muito louco. E aí, como a VOT vai contornar isso? Ela vai dizer que clandestinamente super terroristas tiveram acesso ao composto V e agora eles estão fazendo super terroristas. E aí eles conseguem contornar toda aquela bagaça de que, tipo, precisamos de super-heróis no exército. E por que eu digo que eles estão contornando, caso você não lembre? Porque depois a gente descobre que era a própria VOT que estava mandando o composto V para essas pessoas. E aí, tá todo tendo aquela briga dos The Boys, né? Tentando expor a VOT, tentando acabar com os sups e tudo mais. E a gente sabe que o Butcher tem essa coisa muito forte com o Homelander, né? Só com o Homelander, assim, né? Só com o cara mais filho da mãe que existe na face da Terra e que também é o que tem mais superpoder aí. E que é um baita de um psicopata. E a gente vai vendo os motivos do porquê ele é tão apático assim, certo? Então, o Butcher tem toda aquela questão da esposa dele que a gente vai descobrindo conforme a série vai se encaminhando. Ele descobre que a Madeline é o ponto fraco do Homelander. Então ele tenta ir lá matar ela, chama a atenção dele. Só que vocês lembram que o Homelander estava lá tentando descobrir a própria história. E então ele mesmo mata a Madeline porque ela estava mentindo pra ele. E aí, o Butcher, como não tinha mais nada a perder, tenta explodir a casa com o Homelander lá dentro. E aí, nós chegamos ao final da primeira temporada descobrindo que o Homelander tem um filho, né? E ele tá lá, a gente vê o moleque. E como se não bastasse isso, o Butcher também vê que a mulher dele, a Becca, está vivaça. E aí termina a primeira temporada com essa porrada na nossa cara, certo? E aí nós começamos a segunda temporada com o Butcher sumido e com os The Boys foragidos, porque eles foram considerados os culpados pela explosão lá da casa da Madeline. Ainda bem que a Mallory, né, e a Cia já tinham protegido toda a família deles, né? E aí, eles estão lá foragidos. Está lá Huey, o French, o Milk e a Kimiko foragidos. E o Butcher sumidaço, ninguém sabe desse bro aí. Porque na temporada passada, o Huey foi salvar os outros três e o Butcher foi atrás lá do Homelander, né? E então, enquanto os The Boys estão foragidos e tudo mais, a VOT conseguiu fazer o Congresso colocar os sups dentro do exército, né? Começa com essa cena do Black Noir lá, fazendo aquela supermissão sozinho, porque ele é um super, ele não precisa de ninguém. E aí, a gente descobre que o Butcher tá tentando juntar as peças do quebra-cabeça do que ele viu na temporada passada. E aí, tem toda essa coisa de os The Boys pensando no que vão fazer. No final das contas, o French dá uma ligada ali pro Butcher pra ele voltar, porque sem o Butcher eles ficam meio perdidos. A Kimiko descobre do irmão dela, né, e eles vão atrás. E tem uma confusão do caceta lá, porque o Butcher é um cabeça dura. Mas outra informação muito importante que a gente tem lá na Torre da VOT é quando o Edgar, que é o personagem do Giancarlo Esposito, o Homelander se achando o dono da torre agora que não tem Madeline por lá e não sei o quê. Aí o Edgar chama ele, eu adoro essa cena, porque ele não tem medo do Homelander. Ele acha que o Homelander é só mais um na fila do pão, que é isso que ele é mesmo, só mais um sup na fila do pão. Aí a gente tem a revelação de que o Frederick Vought, que é o fundador da VOT, era, na verdade, fora das biografias que as pessoas compram e tudo mais, ele era um médico nazista que fazia experimentos em pessoas e que quando ele veio se refugiar nos Estados Unidos, ele teve toda essa sua dívida perdoada e não sei o que, e começou a fazer esses trampos dele e conseguiu fazer super-heróis. A gente tem a primeira menção ao Soldier Boy, que vai aparecer na próxima temporada, então vocês fiquem ligados nesse nome, que aparece várias vezes durante a série, que inclusive já foi confirmado que o Jason Ackles, sim, de Supernatural, pois é, ele que vai fazer o Soldier Boy, certo? Então já fiquem espertos aí.
quem curte Supernatural, terceira temporada tem Jason Ackles. E aí, como a gente já tinha visto na primeira temporada, o Deep, né, o Profundo, já tinha saído do grupo e o A-Train depois também foi tirado do supergrupo. Quando aquela pessoa maravilhosa, só que não, entrou para o grupo, né, a Stormfront. Né, ele já tava meio ali, meio inutilizado por conta, né, dos acidentes que ele teve por causa do composto V. E é com eles que a gente tem a aparição da Igreja da Coletividade, que eu fiquei a temporada inteira pensando qual era a desses caras. E qual era a da Fresca, né? Porque tinha tanta ênfase nessa bagaça que eu espero que seja alguma coisa, né? Porque se só foi zoeira, que o negócio era ruim, é legal, mas, enfim, eu gostaria que tivesse uma coisa ali sobre a Fresca. E aí, voltando à pauta da Stormfront, ela é super esquisita, a gente começa a ver que ela é muito racista, a gente descobre que provavelmente ela era a tal da Liberty. Que era bem racista, filha da mãe. E aí a gente também descobre que ela supervisiona um laboratório que a VOD tem de experiências do composto V em pessoas adultas. Por quê? Eles estavam tentando estabilizar o composto V em pessoas adultas, que era mais difícil. E ali um pouco mais pra frente a gente tem a confirmação de que não só a Stormfront era a Liberty, como ela era a esposa do Frederick Vought. Que ela foi a primeira sup que deu certo. E sim, ela é uma nazista nojenta do caramba, sabe? Tipo... Ainda bem que coisas ruins acontecem com gente ruim. Inclusive, quando ela fala de genocídio branco para o Ryan, eu fiquei assim, ó, pra morrer. De verdade. Quis muito fazer com ela o que as meninas fizeram. Então eu fiquei muito feliz por a cena que vai acontecer um pouco mais pra frente. E aí, como se não bastasse tudo isso, ela tá lá na orelhinha do Homelander, né? Refez todo o perfil dele, porque ele estava indo muito mal, né? Com a audiência. Ajudou ele lá com as redes sociais. Revelou que ela é uma nazista maldita. E ela tem a ideia brilhante de levar ele pra pegar o filho, né? Eles sequestram o menino. A Becca sai do esconderijo, certo? Porque ela precisa do filho dela. E então ela acha os The Boys e os The Boys planejam tudo para eles conseguirem pegar o menino de volta. Só que o plano de verdade do Butcher era entregar o Ryan pro Edgar, né? O CEO da VOD. Mas aí, ali no meio do caminho, dá uma amolecida no coraçãozinho dele e ele muda os planos. Mas aquela cena toda de eles fazendo as armas, montando os alto-falantes supersônicos ali, pro Homelander se distrair e ir atrás do som, e pro Ryan ficar ali onde ele tinha que ficar. Distraem a Stormfront com o vazamento de que ela é uma nazista filha da mãe. E então nós chegamos para o embate das garotas, certo? Que a Kimiko e a Starlight estão lá, a Kimiko fala que vai chutar a bunda dessa nazista desgraçada. Começa a briga, mas antes da briga, eu quero fazer um adendo a uma coisa que a Stormfront fala, que ela diz que as pessoas gostam do que ela fala, elas só não gostam da palavra nazista. E meio que as pessoas que estavam seguindo ela e o Homelander era basicamente isso, né? Só que você falar que alguém é nazista é uma coisa que ninguém quer enxergar que tá fazendo o que um nazista faz, né? Porque, assim, a gente tem todo esse discurso nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos isso é muito forte, de que o povo americano é superior e que pessoas de fora do país estão querendo estragar o país. O próprio Trump com essa coisa do muro, né? Então, tem muito esse discurso de que a América tem que ser dos americanos. Sendo que os americanos que eles consideram os americanos nem são os americanos que nasceram na América de fato, de tipo, os povos americanos, né? Os indígenas americanos, né? O que é bem louco, essa noção que a gente tem, né? Até mesmo aqui no Brasil, quando a gente fala de família tradicional brasileira. Sabe? Tipo, oi? Mas, enfim, eu acho muito interessante quando a Stormfront fala isso, porque, né, é muito real. Mas, enfim, não estamos do lado dos nazistas, nós aqui desse
canal maravilhoso, nós estamos do lado das meninas que vão lá bater nessa nojenta, nessa cretina. E aí, cara, quando a gente acha que está tudo perdido, aparece a Maeve e tem aquela cena maravilhosa de todo mundo chutando a bunda. E não só a bunda, ela inteira. Da Stormfront, certo? E aí tem toda aquela sequência depois de ela indo atrás do Butcher, da Becca e do Ryan, que dá aquele rebu todo, né, de que, no final das contas, o Ryan não só acabou com a raça da Stormfront, como, sem querer, ele acabou matando a mãe. Tadinho, gente. De verdade, eu fiquei com muita dó dele. Meu, imagina a cabeça dessa criança como deve estar. Mas aí chega a Maeve e finalmente ela dá aquela chantageada no Homelander. Eu sei que também não parece a melhor chantagem do mundo. Só que eu achei ela perfeita, porque o Homelander rebate a chantagem e fala assim, mas vai acabar com você também. Eu vou te puxar junto comigo. E ela veio e fala assim, não, tudo bem se acabar comigo, sabe? Mas você que não vai ser mais amado. E o Homelander tem muito essa necessidade de ser amado justamente por ele ter sido criado em laboratório com pessoas que tinham medo dele. Ele diz isso pro Ryan. E aí, cara, eu sei que eu acabei não falando anteriormente, mas vocês lembram que tinha uma congressista, a Victorian, que a temporada inteira aparecia ela lá fazendo os protestos contra os super-heróis. Apareceu ela ali junto com a Mallory, junto com a Cia, falando com os caras do Congresso sobre não liberar o composto V pra todo mundo. E aí, cara, eles conseguem mostrar que a VOT tinha uma nazista ali desde sempre e tudo mais. Parece que eles deram uma tomada nas coisas. Eles conseguiram, porque o A-Train roubou as fichas dela lá da Igreja da Coletividade e deu pro Hughie e pra Starlight e tal. Tava tudo bem. E aí, quando parece que tá tudo bem, né? Porque a Mallory disse que eles podiam voltar para as famílias, fala que eles foram absolvidos de tudo que eles foram acusados, eles são pessoas livres agora. E aí, né, tem aquele final de temporada que parecia que tava tudo bem. E eu juro pra vocês que enquanto tava rolando tudo bem, eu ficava pensando, não é possível. Isso não é The Boys. The Boys não tem final feliz. Que? Não. Tem alguma coisa muito errada. E aí no final a gente tem a congressista, a Vitória, no telefone com o cara que é o chefão lá, né, da Igreja da Coletividade, né, deve ser um reverendo, qualquer coisa assim. Eles estão lá conversando, a Victoria fala que sabe que foi ele, né, que liberou as fichas, e ele fala que da onde veio essa tem muito mais, pra eles acabarem com a avó. E aí o cara abre lá uma fresca, né, que aparentemente só ele gosta dessa birosca, e aí a cabeça dele explode. E quando a gente vê, do lado de fora está a Victoria com os olhos enevoados e a gente percebe que foi ela que fez as cabeças todas dessa temporada explodirem. Aquele tribunal, a da outra mina lá da CIA, de todo mundo, todas as cabeças foram explodidas por essa menina. E meu Deus, como ela consegue disfarçar, né? Como ela fez uma cara de assustada ali naquele tribunal quando as cabeças começaram a explodir. A série até fez a gente pensar que podia ter sido a Cindy, né, aquela menina do laboratório. Mas eu achava que não, porque ela explode tudo, né? Então a gente descobre que é essa mina que tava lá o tempo todo. E aí a gente descobre que o Hughie foi trabalhar com ela. E a gente fica com medinho pelo Hughie. Mas por outro lado a gente fica pensando, será que ele revelou tudo ali pra ela? Porque provavelmente, né, nem que seja só a Starlight sabe que ele foi trabalhar com a Victoria e tal, então a gente já tem um infiltrado ali. E aí me vem a pergunta, qual é a relação dessa mulher com o Edgar, né? Porque com certeza ela tem uma ligação ali com a avó, com o Edgar, até porque tem naquele discurso do Edgar com o Butcher, o Edgar fala que é tudo questão de business. Ele vai fazendo as coisas conforme é melhor, né, pra empresa. E se é business, cara, com certeza ele tem alguma coisa com a Victoria, porque você levanta o discurso toda vez que tem alguém contra você. Se você tá falando sozinho, às vezes não faz tanto barulho, mas se você tá falando uma coisa e tem outra pessoa falando contra, o discurso continua ali em voga. Mas a gente precisa saber, né, é o que eu tô mais curiosa aí sobre o que vai acontecer em The Boys, porque com certeza essa pessoa que parece que trabalha tanto contra a VOD não está trabalhando contra a VOD.
ela está infiltrada pela VOD. E isso é muito preocupante, porque nós precisamos lembrar que a Victoria tá sempre lá com a Mallory, ela tem esse contato aí com a CIA, ela sabe tudo o que tá acontecendo lá dentro da CIA. Então, esse tempo todo que a gente achou que a VOD estava em desvantagem, que ela tinha uma certa desvantagem, na verdade estava uns 5 passos na frente de todo mundo. Eu fico pensando, socorro, como é que os boys vão acabar de uma vez por todas com a VOD? Será que isso é possível? Talvez não seja possível, talvez não seja a cara de The Boys ter um final feliz, mesmo quando a série acabar. Mas é isso, a gente tem que lembrar também que a Cindy está solta, outros supos ali do laboratório podem estar solta também. Nós temos que lembrar que tem um spin-off que vai sair de The Boys, que vai ser sobre uma universidade de super-heróis controlada pela VOD. Já foi divulgado que vai ser uma coisa meio de universidade misturada com jogos vorazes. Então, eles devem ficar testando essas pessoas para sobrar os mais fortes e poder mandar para cidades que eles mandam, né? Porque o 7 é só o grupo central deles, assim. Eles têm super-heróis em todas as cidades. Como a gente viu na primeira temporada, a Madeline lá negociando, depois quando eles mandam o Deep também pra fora do grupo, eles colocam ele em outra cidade bem pequenininha ali, que ninguém ia se importar muito. Parece que a VOD tá em todos os lugares. Parece que a VOD é Deus, né? Parece que ela é onipresente, onipotente, onisciente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise dos pontos principais. É lógico que tem muita coisa, teve muita coisa que eu fui lembrando conforme eu fui falando. Então, vamos conversar aqui nos comentários sobre The Boys. Eu sei que tem muitas teorias loucas e outras tantas mais sensatas sobre o que vai acontecer na próxima temporada, o que vai acontecer com o Ryan, né? Porque o Ryan tá com a galera da CIA. Vamos discutir sobre The Boys. Eu sei que tá todo mundo aqui louco pela terceira temporada e pelo spin-off. Se você ainda não é inscrito no canal, ou se você chegou no canal por esse vídeo incrível sobre The Boys, se inscreva, aperta no botão vermelho aí embaixo, é de graça e me ajuda bastante, certo? Deixa aquele joinha pra eu saber se você gostou, se você não gostou. E pro caso de você gostar dos vídeos do canal, para o YouTube recomendar pra você, pra aparecer lá na sua página inicial toda vez que sair vídeo novo, certo? Compartilhe com os teus amigos que gostam de The Boys, com os teus amigos que podem gostar de The Boys. Espalhe a palavra do canal para me ajudar, para eu poder fazer muitos mais vídeos. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, os links estão sempre na descrição, tanto da página do Facebook quanto do meu Instagram, @tai.kalil. É pelo Instagram que vocês sabem quando vai ter vídeo novo, o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, alguns spoilers ali do que pode acontecer por aqui. E é isso, gente. Um beijo e até!